Saudações. Bom, primeiramente eu queria agradecer aí a Silvana por ter feito o convite, né? Para que eu pudesse colocar um pouquinho da minha vida, né? E o que isso talvez possa agregar para muitas pessoas, né? Minha forma de viver. Eu sou vegana, né? Vou falar bastante a respeito disso. Então, primeiramente agradecer nessa oportunidade, porque eu acredito que a comunicação e o conhecimento ele é libertador, né? Bom, pessoal, eu só resolvi gravar porque eu acredito, eu tenho pouco tempo, na verdade, né? Então acho que todos nós temos pouco tempo. Então eu falei, puxa, para escrever tudo, eu acho mais fácil gravar no primeiro momento e daí depois vocês podem condensar alguma informação mais relevante e daí nesse caso me dá uma orientação, falar, Magda, se você puder redigir, passar isso para o papel, né, focar mais nessa informação, na outra, aí fica até mais fácil para mim. Posso também estar enviando material escrito, tá bom? Então vamos lá. Bom, meu nome é Magda Pink, tenho 40 anos de idade, eu sou personal trainer, né, educadora física, há 23 anos já, trabalho na área do treinamento há 25 anos já, porque eu comecei minha faculdade, já comecei a entrar na academia para fazer aí treinos, trabalhos em todas as áreas do fitness, né? Professor de ginástica, de natação, de hidro, musculação, personal trainer, tenho um currículo bem vasto aí na área da educação física. E tenho pós-graduação também nessa área, fisiologia do exercício, vários cursos. Trabalho há 6 anos numa empresa de educação continuada dentro dessa área, que é o Core 360 Graus, como representante da empresa. Eu levo os cursos, né? Ajudo a capacitar alguns profissionais da área também que queiram trabalhar com treinamento funcional. O Core 360 hoje é uma empresa de educação, né? Então aquele profissional formado, já professor que quer ingressar no treinamento funcional, ele faz os cursos com a nossa equipe de Master Trainers, e que é um sistema sensacional de treinamento, assim, que vê o ser humano como um todo, né? Foca nas capacidades físicas, é bem interessante. Tem uma bagagem bem grande mesmo na área do treinamento, experiência com atletas de luta, fisiculturista, nadador, piloto de automobilismo, atleta da vida real, pessoa comum, pessoas com limitações, lesões, hérnia de disco. Também sou treinadora de Pilates há 18 anos, fiz um dos primeiros cursos que tiveram aqui no Brasil de Pilates, trabalhei com vários sistemas, nem vou aprofundar muito nessa questão porque é bem amplo mesmo, nunca parei, né, minha parte profissional durante esses anos todos, eu sempre estive me capacitando, me atualizando e não parei de fazer isso ainda, apesar de já trabalhar numa empresa que dá cursos para profissionais da área, eu ainda estou me capacitando e não pretendo parar. Além de formada em educação física, né, e trabalhar na área efetivamente mesmo, eu também sou quiropraxista, né, atuo, tenho consultório, inclusive estou gravando vídeo de dentro da minha sala aqui de quiropraxia. Essa sala, ela fica dentro do meu estúdio, então eu também sou proprietária de um espaço aqui na cidade de Sorocaba, né? E esse meu espaço é um espaço bem diferenciado pelo fato de que todos os alunos aqui têm um treinamento individualizado. Eu faço uma avaliação física de movimento para entender se essas pessoas têm alguma limitação, se as articulações estão devidamente seguras para exercer alguma atividade mais intensa, que muitas pessoas se lesionam treinando porque pulam etapas do treinamento. Então é importante entender como está esse corpo, se o alicerce dessa pessoa está realmente equilibrado para que ela se exponha àquela atividade sem lesão. Então eu trabalho muito na área de prevenção de lesão no esporte. E dentro dessa academia que eu tenho aqui, tem o meu consultório de quiropraxia, que também é muito importante para quem pratica atividade física, porque uma pessoa que tem um corpo desequilibrado, desestruturado, com uma vértebra fixa ou fora do lugar, quando ela vai se expor a movimento, ela acaba tendo lesão por conta desse desequilíbrio, né? Então a quiropraxia, para quem não conhece, é uma ciência que trabalha, a gente fala que o quiropraxista é a cura através das mãos, mas não que a minha mão vá curar o paciente, mas que através das minhas mãos eu consiga devolver a saúde articular para essa pessoa. Funciona mais ou menos da seguinte forma:
Imagina que você, eu, todos nós temos um cérebro extremamente potente, né, e extremamente capaz de curar qualquer doença do corpo físico. Né? Esse cérebro, ele produz um fluxo neural de cura. Então a gente chama ele mesmo realmente de fluxo neural de cura. Esse fluxo é produzido normalmente, porém esse fluxo pode não chegar, e na maioria das vezes não chega, às partes do corpo que estão precisando ser regeneradas, curadas, cicatrizadas, até um corte, né? Não está sarando, está tomando remédio, não está sarando e não consegue sarar nunca. Por quê? Pode ser que no meio do percurso esse fluxo esteja interrompido. É como se fosse uma mangueira de água dobrada, a torneirinha está aberta e o fluxo não chega. Então o que o quiropraxista faz? Ele vai avaliar o paciente, que é o que eu faço, vai tentar encontrar se existem esses pontos ao longo das vértebras, das articulações que estão impedindo esse fluxo. Primeiramente, ele vai liberar manualmente isso com ajustes sutis, ajustes que não são estralos, que muita gente acha que quiropraxia é estralar. Muitas vezes o ajuste tem que ser silencioso, não tem necessidade de ter estralo, né? Às vezes você vai estralar, você vai provocar uma fratura se não tiver sendo necessário mexer naquela região. E você só está procurando barulho. Então, tem muita coisa hoje na internet que a gente vê, YouTube e tal, que está equivocada também. Isso é uma das coisas que eu acho que eu preciso também começar a pôr alguns conteúdos para explicar para as pessoas que não é sair estralando, que isso não é benéfico, porém a quiropraxia é extremamente benéfica quando bem aplicada. Então ela vai devolver a saúde e o funcionamento natural do organismo. E a pessoa sai daqui se ela estava com dor, ela sai sem dor, já imediato, e já com o corpo programado para recuperar, para regenerar, para corrigir o problema. Então você vai dar um auxílio para esse corpo, né? E a gente trata muito de pessoas com desequilíbrios estruturais mesmo, como escoliose severas, né? Tem pessoas que têm escoliose que não é escoliose idiopática, que ela não nasceu, mas ela está escoliótica. Então o que o quiropraxista ele faz? Ele avalia o todo, ele não olha só na escoliose. Muitas vezes a pessoa está com o quadril torto, com a pelve, tem até um esquema aqui, ó, tá com a pelve torta, né? Imagina esses dois ossos aqui, ó, as cristas ilíacas, elas estão alinhadas, a coluna está reta. Se a sua crista ilíaca estiver assim, pode acontecer, você estaria andando de lado, uma perna mais curta que a outra. Porém, para você não andar de lado, a sua coluna cria uma curva compensatória aqui e gera uma escoliose falsa. Muita gente fala, eu tenho escoliose. Aí quando eu vou ver, eu falo, não, você está escoliótico. Então, assim, para mim a quiropraxia é sensacional, uma coisa indispensável, tanto para quem tem problema quanto para quem não tem. Porque se você de repente tem um joelho muito fixo, vamos supor que você tem articulação que tem que ter um jogo de junta, os joelhos ele tem que ter um espaço, né, e a rótula no meio. Se esse joelho está sem o espaço, ó, isso não é natural do corpo. Então eu tenho que na quiropraxia devolver o espaço natural. Se a pessoa não faz isso e continua que se expõe a um esporte, qualquer atividade, caminhada, ela está gerando, toda vez que ela se movimenta pensando em saúde, é porque eu tenho que caminhar, porque eu tenho que treinar, porque eu tenho que... Ela até sabe que ela tem que fazer isso, que isso pode ser benéfico, mas ela mesma pode estar gerando uma lesão. Se ela não está em equilíbrio, o joelho vai ter atrito, depois vai começar a ter uma inflamação, que vai gerar um desgaste, que daí vai gerar dor, quando tiver dor já destruiu. Então você já tem aí condromalácia, condropatia, desgaste. Então a quiropraxia é essencial para devolver essa naturalidade do corpo, até para a pessoa que vai treinar, se expor a uma atividade, conseguir fazer isso de uma melhor forma possível. Então, não vou dizer que também sou apaixonada pela área, né? E além de quiropraxia, eu também exerço aqui uma função não, também aplico uma terapia, sou terapeuta também energética, holística, então tem uma terapia que eu aplico aqui no consultório que chama cone chinês, que se eu for ficar entrando em detalhes aqui eu vou falar mais meia hora, mas também é um cone, uma terapia milenar, onde a gente queima um cone feito de parafina e gaze, né? Tem alguns quiropraxistas que usam mel, mas como eu sou vegana eu não uso mel. Mas o mel também tem lá suas propriedades, né, para os terapeutas que usam. E você na queima do cone, essa fumaça que entra no ouvido vai aquecendo e vai tirando excesso de mucosidade de dentro, eliminando proliferação de bactérias e fungos do canal auricular. Então quem tem dor de garganta vem fazer o cone. O calor do cone também usa também energia Yang, né, que é uma energia muito poderosa de cura, de regeneração. Então é bem interessante também a questão do cone, né? Eu teria que gravar um vídeo só do cone aqui para explicar o que é, tá? Deixa eu me lembrar mais uma coisa. Tá. Além de tudo, eu também sou treinadora Gaia. O que é o treino Gaia?
O treino Gaia, a gente tem aí no Brasil, acho que no mundo todo, sete treinadores somente, né, capacitados na metodologia. E hoje eu já estou trabalhando com a criadora do treino Gaia para capacitar outros profissionais. Então, de final de semana, normalmente eu não estou em Sorocaba, eu estou com ela ou com alguma dessas empresas dando cursos, auxiliando a capacitar novos profissionais nessa área, para trabalhar justamente com a pessoa que está doente, que está perdendo mobilidade, que está estressada, que está com o campo energético dela também prejudicado, com os pensamentos em desarmonia, e tudo isso gera dores no corpo físico. Então o treino Gaia, ele vai um pouquinho além do treino físico, né? Ele também trabalha a bioenergia, ele trabalha a conexão do ser humano com a terra, com a mãe natureza, com Gaia. E isso é super importante, porque se a pessoa entender que ela faz parte desse todo, ela também vai entender que os animais são parte dela, que as plantas são parte dela. Então eu vejo hoje esses treinamentos que eu aplico também uma ferramenta, né, que eu utilizo não só com adultos, mas com crianças, para gerar uma nova consciência nessas pessoas, né? Muitas vezes a gente atua dentro do treinamento, na escola, ou uma palestra, ou até um treino físico que eu dou na academia, eu tenho uma intenção que na maioria das vezes eu não transmito para quem está assistindo a aula ou se colocando ali como aluno, porque a pessoa ainda não está preparada para aceitar, mas eu vou dando pequenas pílulas de conhecimento que ela mesma vai tirando a conclusão de que o que a gente está falando é o melhor caminho, né? Então eu falo assim, que todo o conhecimento que eu tenho buscado, ele tá aqui, ele vem justamente como ferramenta para uma missão que eu tenho, né, desde sempre. Aí você vai falar assim, mas desde quando você é vegana? Eu acho que desde que eu nasci, porque se eu for contar toda a minha história aqui, lógico que eu tive períodos na minha vida que eu fui obrigada a comer carne, né, carne vermelha, carne de frango, ovo, peixe, fui obrigada mesmo. Eu nunca consegui, durante alguns anos da minha vida, realmente ficar à vontade com esse consumo. Por quê? Provavelmente eu nasci vegana, eu já tinha no meu coração, no meu sentimento, a missão enraizada. Eu só não entendia mentalmente o que eu estava fazendo aqui. Mas na questão de sentimento, de sensação, eu sabia exatamente o que era certo e o que era errado desde criança. Então, a minha história, se eu for contar, quem estiver ouvindo vai falar, nossa, que história triste, né? Vai falar assim, nossa, essa criança, né? Eu, no caso, foi muito triste, muito infeliz. Mas hoje eu vejo que eu fui abençoada, porque essa minha história que eu vou tentar contar para vocês é que me deu ferramentas e bagagem e fortaleza para eu encarar tudo que eu encaro hoje e que eu vou continuar encarando, né? Então foi como se fosse, eu acredito que foi um treinamento que eu passei na vida para estar na pele, né, das pessoas, para poder me comunicar, porque quando você quer transmitir algo para alguém, se você viveu aquilo, você consegue transmitir isso com muito mais maestria do que se você simplesmente estudou no livro. Então, de repente, uma pessoa me chama, né? Isso já aconteceu. Magda, você pode dar uma palestra para as crianças lá do orfanato? Que foi 2 psicólogos lá e os caras saíram chorando, né, de lá. Por quê? Porque não estou querendo desmerecer a área, mas vamos supor, esse psicólogo ele estudou no livro de psicologia essa questão de como lidar com essas crianças, porém ele não viveu na pele de uma criança que foi estuprada, que tem os pais drogados, que passou fome, rejeição. Então na hora dele se comunicar com a criança é mais difícil essa conexão. Agora, de repente, vamos supor que eu passei por tudo isso, eu sei exatamente o que essa criança está pensando, então na hora de eu conversar a conexão acontece. Então eu vejo que tudo que eu sofri foi parte do meu treinamento para que eu pudesse concluir a minha missão aqui. A minha missão aqui é única e exclusivamente elevar o nível de consciência das pessoas para que o nosso mundo seja um dia, pode ser que eu não veja isso, eu acredito que eu não vou ver isso, não vai dar tempo, né, de eu viver para ver, mas com certeza, não muito longe, né, do que a gente está vivendo hoje, a gente vai alcançar o processo de fraternidade, que é na verdade a evolução de qualquer mundo, né? Que as pessoas consigam entender o que é a compaixão e não o amor possessivo ou o vício
né? É você ter compaixão de verdade, é você ser fraterno, entender o que é o amor, né? Então hoje desde sempre existiu muita guerra por causa de religião, por causa que todo mundo acha que a sua opinião é a correta e porque cada um acha que o seu é o correto e que tem tanta guerra, né? Então eu vou explicar mais ou menos a questão do veganismo e eu quero deixar bem claro para quem for ler e, sei lá, ouvir, eu não sei como que vai ser feito isso daí, é que é totalmente possível você viver com muita saúde, isso que eu quero mostrar. Aliás, mais saúde do que o normal, porque faz muito mais de 15 anos que eu não fico doente. Então, tudo que eu tô falando aqui, qualquer pessoa pode investigar, né, na minha família, pode investigar que tudo é verídico. Mas como assim você não fica doente? Não fico doente. Você tem gripe? Não. Dor de garganta? Não. Dor de dente? Não. Cólica menstrual? Não. Dor de cabeça? Não. Não fica doente, tá? Sendo vegano, né? E ainda treinando em alta performance, porque normalmente em todos os treinos que eu faço, eu nunca estou abaixo de um homem muito forte, sempre acima. Inclusive, isso é um motivo de brincadeira, de estresse, às vezes por parte dos homens, né? Você vai numa prova lá de montanha, de corrida, eu saio correndo na frente, chego primeiro, levanto o peso, arremesso mais longe, e eles ficam meio revoltados com essa questão do machismo e tudo mais. Falam, pô, mas o que você faz? Eu falo, pois é, sou vegana. Ah, mas que bomba que você toma? Não tomo bomba, não tomo anabolizante nenhum, né? Então eu falo assim, poxa, como é que eu consigo ter saúde física, mental, acredito que eu não sou louca, né? Porque senão eu não teria conseguido sair do nada, porque eu vim de uma família pobre, né? Eu vim de uma família pobre mesmo de eu passar vergonha de usar tênis furado, ganhar bolsa em escola e, poxa, e também não só pobre, mas também com um nível de ignorância, né? Porque se eu for olhar na minha família toda, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, só houve desavença, né? É uma família que eu vim onde não existia harmonia em nenhum setor. Eu fui uma criança que viveu no meio de desarmonia da brava mesmo, daquela de o pai espancar a mãe no meio da rua, né? E todo mundo se xingar e só cultuar o ódio ali no meio. Então eu vim de uma família que me ensinou isso, né? Eu tive também pessoas amorosas, mas assim, foram flashes, né? Hoje eu tô amoroso, 99% do ano não, mas hoje tô amoroso hoje, né? Tô dando risada. Então o que eu quero ver se eu consigo focar os vídeos ou se eu for escrever realmente em falar, olha, eu sou vegana, vou explicar desde quando, por que eu me tornei vegana, quando que eu consegui realmente entender o que era o veganismo, e colocar isso como uma forma totalmente possível e prazerosa para que as pessoas consigam, quem tiver interessado em começar a fazer esse processo de transformação, fazer essa transição, né, consiga fazer isso da melhor forma possível, sem estresse, porque hoje eu vejo muita gente que quer ser vegano, né? Ele começa às vezes sendo vegetariano e chega num ponto ele não consegue. Mas o que essa pessoa está fazendo de errado? É isso que eu quero tentar contribuir, mostrar que é possível ter saúde e ter mais saúde do que o normal, porque não é normal não ficar doente, né? Ser mais forte do que o normal, ser mais ativa, concluir projetos, estudar várias coisas sendo vegano. Agora, qual é o caminho que uma pessoa que ainda não é vegana pode tentar trilhar, né? Para que ela consiga fazer isso e não voltar atrás. Porque hoje tem muita gente que fala assim, poxa Magda, mas eu tentei, eu fiquei 6 meses vegana e não consegui. Ou então a pessoa chega e fala assim, eu estou vegana. De vez em quando eu como uma carninha. Então assim, não tá dando certo o negócio, né? Então é isso. Eu vou enviar esse vídeo agora aí pra vocês, Silvana, ver se você acha que é isso, né? Que eu posso focar nisso, eu vou montar, sei lá, falar, olha, quando eu era criança aconteceu isso e isso. Foram ativismos que eu fiz quando eu era criança, né? Eu cheguei a tacar fogo em matadouro, eu fiquei desesperada, eu sofria quando era criança, enquanto tava todo mundo brincando, eu tava tirando os peixes que a galera tirava, eu punha água no peixe, o peixe não morria nunca, eu ia lá escondida, jogava de novo na água. Então assim, minha infância foi bem chata mesmo, mas eu acho que isso é interessante eu falar, né? O que eu fazia quando era criança, o que eu sentia, como que eu sofria, porque
Por exemplo, essa do matadouro. Quando eu coloquei fogo no matadouro, não nos bois, mas no escritório, que eu pulei muro, eu tinha 9 anos. Na minha cabeça, foi uma vitória, porque eu achava que aquilo lá era o mundo, era a maldade do mundo, porque eu só conhecia aquilo do mundo. Quando eu resolvi o problema, o matadouro fechou, eu fiquei tão feliz, falei, nossa, consegui, acabei com a morte, né, com a tortura dos bois e tal. Depois eu fui crescendo e vi que não era só o matadouro, que era o mundo inteiro. Então tive toda a decepção, toda a tristeza, toda a depressão. Só que eu nunca procurei terapeuta porque também nem tinha dinheiro e ninguém da minha família nem imaginava sobre nada. Então assim, eu fui comigo mesmo tentando resolver a minha situação. Então eu acho legal focar nisso porque eu acredito que muita gente hoje na fase adulta passa por todos esses transtornos, por esse sofrimento, porque a gente está inserido nesse mundo, né, do mal, a gente está inserido nesse mundo, mas se a gente deixar esse mundo entrar na gente, a gente perde forças para conseguir tentar fazer algo para transformar esse mundo. Então a ideia é estar nesse mundo de uma forma neutra, sem deixar, e esse caminho eu acredito que eu encontrei, entende? Sem deixar que esse mundo entre em mim, porém não sendo, não pensando assim, isso aqui eu vou fingir que não estou vendo. Não, pelo contrário, eu sei que está acontecendo e não vou deixar, eu tenho que criar uma estratégia para tentar alterar isso. Mas eu não posso me emocionar, porque se eu me emociono demais, eu sofro e eu gero doenças no meu corpo físico. Se eu gero doenças no meu corpo físico, eu também não vou ter energia para ficar aqui por bastante tempo para fazer coisas, né? Então, assim, quanto mais saúde física você tiver, acredito que a missão vai ser mais fácil de concluir, mais efetiva. Então é isso, focar nesse lado do veganismo, do ativismo, né, das coisas que eu fiz, que eu faço, como que eu faço para me alimentar, talvez seja legal, por que eu tenho tanta energia no treino, para que tanto os veganos, os ativistas, os protetores dos animais que estão eu acredito que hoje está tendo uma sombra, uma escuridão pairou sobre todos nós agora, com todas essas mudanças na política, então veio uma nuvem negra que está desanimando, está tirando a energia da galera, e poxa vida, a gente tem que sair desse momento e tentar, né, ter força para conseguir. Então eu acredito que eu possa trazer alguma mensagem aí, alguma orientação para pessoas que estão vivendo isso, né? Ativistas, protetores de animais, veganos, ou pessoas que ainda não conhecem, querem conhecer e se inspiram, que seja através da estética, né? Hoje tem gente que fala assim, não, eu acho que eu vou ficar que nem a Magda, porque eu quero ficar com o corpo igual ao dela. Tá bom, vire vegano por estética. Pra gente, o que importa é que a pessoa pelo menos comece. Quanto menos pessoas, né, se utilizando da escravidão animal, melhor para nós, tá bom? Então, se você achar que assim, por esse caminho, me dá um toque, que eu vou tentar focar, porque eu acredito que tem muito conteúdo. A não ser que você fale assim, não, Magda, ó, é muito conteúdo mesmo, porque vamos fazer um negócio mais curto, sei lá, fala só disso. Daí eu falo só do que for mais relevante. Beleza? Ó, por exemplo, esse vídeo aí já deu 23 minutos, fala pra caramba. Tá bom? Um grande abraço, até mais.